Vamos. Então Depois vamos lá. dessa participação fantástica, vamos agora com o nosso querido mestre dos dossiês, que manja tudo de política, o querido Kim Paim, direto da Austrália. Fala, Kim! E aí, senhores, boa tarde. Como é que você tá, meu bom Kim? Em ordem? Quanta... Tô bem, graças a Deus. Muita movimentação, né? Muito assunto, Pois muita treta, muita confusão, não é isso? Sim. Você quer começar, Alba? Eu quero conversar com o Kim para até ele esclarecer essa briga que você mesmo denomina, Kim, de picanheiros contra o woke. O que seria essa briga? Da onde veio? Pois é, o Lula, ele foi eleito com essa história aí de frente ampla, mas grande parte da esquerda tinha fé que o Lula ia seguir aquela agenda histórica de apoio à Venezuela, que até ele fez vários acenos aí pro Maduro, a turma do Foro de São Paulo, e tentar fazer com aquelas pautas como, por exemplo, o fim do PPI, reestatização da Eletrobras, que esse fosse a agenda principal do governo. A turma rezava de pé junto que esse seria o Lula, né? O Lula do passado. Só que no meio do percurso, você vê que desde a transição, o Lula começou a trazer umas pessoas que a própria esquerda começou a se questionar, porque antigamente, você deve lembrar, a esquerda falava muito do imperialismo americano, né, do entreguismo brasileiro, e que o Lula ia entrar para fazer com que o Brasil parasse de ser um vassalo dos Estados Unidos. Essa era a história. E essa treta começou ali, mas o povo ficou, não, olha só, o Lula tem que ceder, porque é questão de frente ampla, mas vocês vão ver que quando começar mesmo o governo para valer, vamos ter o Lula comunista. Aí começou ali, fevereiro, primeira grande viagem do Lula, foi ver o Biden. Aí já fez um beijamão, já teve uma notinha bem descarada, que já deu uma melindrada no apoio à Rússia. O tempo foi passando, nas votações importantes, também começaram o Brasil a se posicionar contra a Rússia. E aqui não é a gente entrar no mérito se é para ficar contra ou a favor, mas é olhando sobre a perspectiva da esquerda, que esperava que o Lula fosse realmente peitar o Biden, peitar a Europa, etc, tudo mais. E aí quando você começa a olhar algumas movimentações do governo, o Lula começa a rezar toda essa cartilha do mundo moderno, da agenda woke, da agenda SG, reforma tributária com o imposto do pecado, cashback rosa, crédito de carbono, e segue avançando nessa agenda. Você vê a esquerda que falava, não, Lula será um nacional desenvolvimentista. Estamos vendo aí a Ferrogrão, uma ferrovia que seria, assim, um diferencial para as exportações brasileiras, principalmente de commodities, ficarem ainda mais competitivas, ser barrado, porque, se não me engano, a nota, o pessoal diz que 0,054% de um parque pode ser impactado, então não pode. Aí tem a questão da Foz do Amazonas, lá da Petrobras. Também não avançou. E o clima de animosidade na esquerda começou a aumentar. Lá em março já estava tendo a treta. E aí, nos últimos dias, com a indicação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal, foi basicamente um racha, assim, sem volta. Diversos influenciadores da turma dos wokes, né, que estão aí preocupados com as pautas identitárias, começaram a criticar o Lula, falar, pô, mas como assim? Cadê as minorias? Pô, vai colocar um homem branco, foi seu advogado, e eles começaram a criticar e falando, não, temos que criticar. O Lula falou que se ele errasse, tínhamos que apontar o dedo, etc, tudo mais. Do outro lado, aquela turma da esquerda, militante, o petista raiz, começou a falar, não, o Lula tá certo, não podemos mais ficar nessa história aí da agenda identitária, que isso, que aquilo outro, etc, tudo mais. E aí a militância petista, com todo o seu amor para dar, vender e emprestar, começou a elevar o tom nas redes sociais, não contra qualquer pessoa, mas pessoas, sim, conhecidas do público brasileiro, grandes influenciadores, como o William de Luca, o Tiago Amparo, né? Pessoas aí que, inclusive, o Olino Luca teve na TV. E aí, a pressão foi tanta nas redes sociais, imagine a quantidade de amor, que fizeram algumas pessoas, esses dois como exemplo, deletarem as suas contas no Twitter. E aí, o sobrinho neto da Dilma Rousseff, também foi uma das pessoas que recebeu muito amor, falou, pessoal, eu tenho uma vida, eu tenho história, não faça isso comigo, pelo amor de Deus, temos que começar a moderar. E aí a tese dos petistas raiz, dos lulistas, que não querem aceitar que o Lula está traindo eles na maior parte das pautas, ele diz que não, que a gente não pode criticar o Lula, porque se criticar, vamos ter um novo 2013. E vocês viram o que aconteceu lá em 2013. Já a turma woke está chateada, porque o Lula não está rezando o suficiente,
essa agenda woke, SG, fala, não, temos que criticar e colocar a lenha na fogueira. E aí tá todo mundo se bicando. A esquerda meio que tá dividida nas redes sociais, uns falam umas coisas, outros falam outras, e você tá meio que nesse impasse. E aí, só para completar e encerrar, nas últimas horas saiu uma nota que eu acho que ela retrata bem esse quadro, só que já a nível político. Uma ala no PSOL, estou em dúvida se é CNL, CSL, algo assim, só nota lá na Folha de São Paulo, ela meio que está saindo do próprio PSOL, está repudiando o partido, falando que o PSOL não está tão socialista como deveria ser, porque o PSOL, eles dizem que se aliou ao governo do Lula, que está fechado, como está na nota da Folha de São Paulo, né, com os banqueiros e as multinacionais. E quando você olha a maior parte das medidas que o Lula está tomando, você realmente começa a se questionar, né? Onde é que a gente vai parar? Até o pessoal já está questionando que o Lula, né, uma ala, não está socialista o suficiente. Muito bem. Eu vou fazer um break. Eu vou fazer um break agora para a rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Só um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. O Kim está conversando com a gente agora diretamente da Austrália. Sami, você pode fazer, pergunta. Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Vai lá, pode mandar, Sam. Vamos lá. Kim, seguinte, tem um negócio, o Kim, você sabe que tem muita gente que gosta, o pessoal fica tentando cancelar ele, e aí eu entrei numa discussão no Twitter, entrei como espectador, não postei nada, que era mais ou menos o seguinte: o Zanin foi indicado para o STF, e aí estavam querendo usar um vídeo seu, falando que você apoiaria o Zanin. Mas pelo que eu vi, não é bem um apoio. Mas eu também não quero falar no seu nome. Eu queria que você explicasse isso, porque aí falaram que você estava contra o deputado Nicolas, enfim. Ficou uma confusão, um monte de gente dando palpite, querendo te cancelar, e eu acho que você deve estar acostumado com esse tipo de guerrilha. Não, eu tô acostumado. Isso daí foi puxado pelo Nando Moura e pelo Chico Linguiça lá do MBL. Chico Linguiça? História lá, Quem né? é? O Chico Linguiça. Do passado, do que eles fizeram, deixaram de fazer. E aí eu falei, pessoal, essa daqui é a turma do MBL. Uma coisa é divergência política. Eu não tenho problema de divergência política. Se você acha que esse caminho é melhor, o outro caminho é melhor, até se você fala assim, não, vamos aqui fazer o comunismo Nova Venezuela, a gente conversa. O meu problema é quando pessoas, elas atuam de forma ativa para perseguir outras pessoas. Que aí pra mim é uma coisa que não dá. Se a gente sempre diverge e tá numa boa coisa, mas perseguição, aí não. E a turma do MBL tem um histórico muito complicado, principalmente do que vem ali no ano de 2019, as manifestações do dia 26, CPMI das fake news, junto com o Ayan, é uma história assim que já contei tantas vezes que eu não vou ficar aqui repetindo. E aí, eles ficaram bem chateados, etc, porque eu falei, a gente vai colar com o MBL na manifestação dessa pra quê? Para reclamar do que tava todo mundo reclamando nos últimos anos e ninguém tava subindo no barco, mas agora começou a ser um problema. E aí, o tempo foi passando, né? Aí chegou esse episódio do Zanin. Eu não falei de nenhum deputado específico, eu trouxe uma notícia, até tirei o nome do deputado, coisa. Eu falei, pessoal, aqui há critério de discutir uma situação. E aí eu pontuava em vídeo que muitas vezes eu falo o seguinte: você entrar na justiça para questionar algumas coisas, isso pode ter uma certa utilidade? Depende. Se você tentar analisar as questões em termos de narrativa, assim, o que é que você vai vender para a população, mostrar que não, a gente não concorda com isso, somos contra, estamos tentando fazer alguma coisa. Se vai funcionar ou não, aí cabe à justiça, mas pelo menos fizemos nossa parte. Esse é um ponto. Só que tem algumas coisas que quando você judicializa, como por exemplo esse tema, eu fiquei questionando assim, até que ponto isso realmente pode ser efetivo? Porque, na minha concepção, eu acho que eu não estou errado nisso, iremos ver nos próximos dias, porque na verdade até já saiu a decisão. Eu falei assim, eu acho impossível a justiça aceitar o pedido, né, barrar a nomeação do Zanin, e eu acho ainda mais difícil o nome do Zanin ser barrado. Então, você tomar uma decisão dessa e você criar uma certa animosidade, né? Sabe como é essa turma, com um cara que vai estar numa posição extremamente privilegiada, todo mundo sabe do que está acontecendo no país, também não vou ficar aqui falando isso, etc, tudo mais. Então, assim, eu falo assim, qual seria o verdadeiro ganho disso? Será que vale a pena, nesse momento, meio que já fazer um mini confronto com uma pessoa que vai ter um poder
muito grande, né, o poder da caneta. Então esse foi o questionamento que eu levantei, se valia ou não valia a pena comprar essa briga neste momento. Só que aí Chico Linguiça ficou revoltado com a vida, tentou me cancelar e não deu certo. Ah, entendi. Quem é Chico Linguiça? Chico Linguiça é um baita nome. É o Renan Santos. Ah, sim. Linguiça. Muito bem. Então quer dizer, não vale a pena, não vale a pena brigar porque o caminho é esse. Já tem a trilha. Já está consumado esse caminho. Foi basicamente isso. E aí aparecem os outros que querendo dar pitaco, querendo conquistar pelo grito, pela conversa, pelo blá blá blá. Basicamente é isso. Que não vai resolver nada. É isso? Boa. É isso? É não isso. sei. Não, foi concluído. Ô, Kim, vamos falar dessa história aí do Salles, Van Garten, tem um astronauta, essas eleições aí que estão conturbadas Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, estamos com o Kim Paim, e a minha pergunta é sobre o Salles e a história que a gente está vendo aí da Prefeitura de São Paulo. Então, nos últimos dias, na verdade não é nos últimos dias, eleição, para vocês terem uma ideia, já está sendo discutida a eleição de 2024, pelo menos a critério de imprensa, né, a mainstream, grande mídia, desde janeiro. E eu falo isso porque eu trouxe material em vídeo e agora com o Atlas, né, como eu estou organizando material, eu começo a perceber as movimentações. Então, desde janeiro, a imprensa já comenta. Cidade de São Paulo, cidade de São Paulo, cidade de São Paulo. O Ricardo Salles, ele já vinha se movimentando ali desde fevereiro, março, tentando dar uma rodada, ver se o nome dele emplacava para frente. Obviamente, o Ricardo Nunes também quer ser candidato. E nos últimos dias vimos aí uma situação, assim como eu posso falar, né, um pequeno conflito emergir numa relação entre o Salles, o Valdemar, outro deputado do PL, porque o Salles tentando aí capitalizar para ser o candidato, teve seu nome negado. Eu até comentei no vídeo de hoje, eu acho que o Valdemar, semana passada, ele concedeu uma entrevista na CNN que ele falou algumas coisas que eu acho que foram totalmente descabidas, totalmente desnecessárias. Acho que o Valdemar ele vem errando muito na comunicação, mas ele falou que não teremos um candidato extremo, de extrema direita ou algo assim do gênero. Acho que já ficou parecendo até que era um recado para o Salles. E aí o tempo foi passando, o Salles continuou batendo na tecla, e aí nos últimos dias, inclusive até no programa aí do Domingo com Pilhado, o Salles falou tudo, falou que o Valdemar poderia estar principalmente por trás de tudo que está acontecendo, etc. Tudo mais. Essa treta também foi para as redes sociais, o Salles fez alguns tweets, falou que agora o Centrão venceu, etc. Tudo mais. E aí já começaram aqueles burburinhos, e aí agora? Não vai ter mais, a direita não vai ter um candidato, isso, aquilo, outro. E eu vejo essa situação, acho que ela é um pouco mais complexa. Acho difícil bater o martelo agora, quais são realmente os planos do PL, do Valdemar, de Bolsonaro. Só que eu estava comentando com o pessoal o seguinte, percebam, a cidade de São Paulo, ela é diferente do estado de São Paulo. A esquerda, sim, no caso Lula, o Haddad, eles tiveram uma votação melhor do que Bolsonaro e o próprio Tarcísio, sim, que é um nome em tese mais palatável para o eleitorado do centro. Quando você pega o Salles, ele tem toda aquela imagem carregada de Bolsonaro, que tocou fogo na Amazônia, um ministro que não está nem pro meio ambiente. Então, um cara que a galera olha e fala, não, esse cara aqui realmente está na direita, né? Teria aquele selo do bolsonarista. E aí, nas últimas horas, saíram algumas notícias, uma delas já vem saindo há um tempo na imprensa, sobre a possibilidade de, por exemplo, o astronauta ser candidato a prefeito, que é um nome que ainda esteja ligado à direita, tenha sido ministro de Bolsonaro, aparenta ser um nome mais, tranquilo, como posso falar, né? Técnico. Mais de centro, mais tranquilo, exato. E outra notícia que vale muito a pena prestar atenção, saiu no Globo nas últimas horas, que coloca o Fábio Van Garten como uma peça que está nesse tabuleiro do PL para ser o vice de alguma chapa. Isso, a priori, se o Ricardo Nunes decolar, né, sua candidatura. E eu acho que todo mundo aí que acompanha Bolsonaro, ninguém vai duvidar que o Fábio Van Garten é o fiel escudeiro, né? A própria matéria tratava dessa forma. Então, assim, se você olha para a situação sem muito amor, né, assim, olhando de fora, com um pouco mais de tranquilidade, você vê que assim, não entregamos para o Centrão, isso, aquilo, outro. Você vê, não, tem o nome ali do astronauta, tem o nome do Van Garten para vice, tentar construir alguma coisa. E, sei lá, já nas últimas horas, o Silas Malafaia
comentou sobre a questão do Weingarten, falou que teria total apoio dele, comentou em suas redes sociais. O Marcelo de Carvalho, lá na beira da Rede TV, falou a mesma coisa, falou assim que é um nome bacana, etc, tudo mais. Então, eu acho que a turma da direita não ficará desamparada na cidade de São Paulo. Tem muita gente que vai falar, pô, mas eu queria o Salles, etc, tudo mais. Beleza, só não acho que a turma vai ficar órfã de um candidato, não que vai ter que votar naquele candidato que tem que tampar o nariz e falar, vou votar nesse cara porque não tem nenhuma opção. Porque eu acho que precisa um pouco mais de tempo, né? Pra ver como é que vai ser a solução final disso tudo. Ok, mas você não acha que o Salles tem um pouco de razão nisso daí? Porque não é só com ele, não. A gente viu que o Valdemar falou a respeito aí do Moro, falou do Dallagnol, que eles mas deram... Mas é o dono do partido, bonitão. Pera aí um pouquinho, deixa eu fazer a pergunta. Nossa! O diretor Bolinha. O diretor Bolinha agora. Não posso fazer uma pergunta. É dono do partido, você tá no partido, você vai votar em quem? Quem que manda aqui? É o diretor. Tá legal, diretor, você vai lá e faz. Espera só um minutinho. Agora é o... Agora... apareceu lá. Você tem que votar com o partido, mas é só comigo, amigo. Ô, velho louco. O jumentinho gordo. Agora é o seguinte... O Rei Mombo tá... Você não é, não. O Faustão tá terrível. Todo mundo faz a pergunta. Chega no gol, alô, galera. Eita, é o dono do partido, galera. Brincadeira. Que isso, meu filho? Agora deixa eu perguntar pro convidado... Você não acha que ele tem mesmo um pouco de razão, não? Porque... Dando coice agora, né? Mas é lógico, todo mundo faz pergunta. Na minha vez, o velho não deixa falar. Deixa o capeta. Porra, mas que puta pergunta é essa? Você não deixou eu terminar a pergunta. Deixa eu perguntar. Ô, Kim, dá licença. O cara já explicou meia hora. Deixa eu perguntar meia hora ele explicou aí o negócio, você vai fazer a mesma pergunta, porra. Você deixou eu terminar pra você saber se é a mesma? Meia hora. Não. O Kim ficou meia hora explicando. O mundo inteiro entendeu. Ele faz a mesma. Mas você não acha. Você já puxou a pergunta. O Kim respondeu durante meia hora. Tá respondendo. Mas você não acha? Ô, Kim, você acha que o Emílio tem razão ou não? Rapaz, não vamos interferir nessa treta de vocês, não. Agora deixa eu perguntar de verdade, porque assim, a gente viu o que ele falou, né, a respeito disso. Então, a pergunta que eu ia fazer e o velho não deixou é o seguinte: você não acha que o Valdemar tá querendo sair, porque a gente viu o que aconteceu, vão tentar deixar o Bolsonaro inelegível. Você não acha que ele quer descolar disso e partir mais pro centrão? Você não acha que o Salles tem um pouco de razão nisso aí, não? Interrogação. Até deixou no mundo. Pronto. Olha o que você fez. Tá vendo, Emílio? Você tá feliz agora, velho? Desligou. Tá feliz? Pergunta ruim. Pergunta ruim. Até a internet falou, não vai deixar. Tá feliz agora, não? Para. Ficou no mudo. Cadê o Kim? Que é engenharia. Cadê? Chama engenharia agora. Travou a pergunta. Tá refazendo. A engenharia tá refazendo a pergunta. Foi o Morgado que derrubou. Foi eu ia perguntar. Veio o Faustão. A mesma pergunta. Derrubou a internet no coice. Você viu? Na Austrália. Quem vai definir é o partido. Não, eu sei, mas não é questão de definir. Não é o Salles. Eu entendi o ponto do Morgado. Mas é que ele não deixou terminar. A pergunta eu acho que ele tá querendo se desligar do Bolsonaro e assumir o centrão como sempre foi. Ele é o dono do partido. Eu sei, eu não tô falando quem é o dono. Que se dane quem é o dono. Ele quer descolar. Ele quer descolar. Essa é a questão. A pergunta não é quem vai ou quem não vai, quem manda ou quem não manda. A questão é que, pra mim, esse cara tá querendo se descolar de Bolsonaro, sabendo que vão deixar o Bolsonaro inelegível, que já tem, dia 22 aí, o Xandão já prometeu que vai fazer essa parada acontecer, e ele tá querendo descolar disso daí. Tá querendo descolar e voltar pro centrão como sempre foi. Ele tá colocando todo mundo de direita ali, declaradamente, trazendo o centro. Pelo momento político. Ele já sabe o que vai ser daqui pra frente. De um detalhe, essa reunião, ele tava com o Bolsonaro. Então é muito difícil que seja isso. Vai nessa. Você acha que o Bolsonaro quer perder a boquinha dele dentro do PL? Com o presidente de honra? Vai brigar com o partido? Tá do Salles, pô. Vai nessa. O único não é o problema não é o Salles. Mas o próprio... Vocês são muito torcedor. Vocês são muito torcedor. Não é torcedor, não. Lógico que é. Agora ele tá conversandinho. Na hora que deixar o Bolsonaro inelegível, vai todo mundo pro saco. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Se você olhar, meu querido gordito. Diga. Se você olhar, sempre, desde a República, desde o Dom Pedro II, certo. Desde o Dom Pedro II, que tinha dois partidos lá, que era o conservador e o liberal,
Desde aquela época, sempre é o Centrão que ganha. Sim. O Centrão, ele ganha todas. Exato. Então o Centrão, ele nunca perde. O Exatamente. Centrão, ele ganha com a Exatamente. esquerda, ele ganha com a Você direita. tá certo, 100%. Ele ganha com todo mundo. É o Centrão. Exato. É o Centrão que manda na bagaça. Se você faz acordo com o Centrão, você tem a governabilidade. Exatamente. Se você não faz acordo com o Centrão, Não passa você nada do é o jogo. Bolsonaro. Você tá certo. Não passa Você nada. tá certo. Mas tão a percepção do simples, Morgado é a mesma que a sua. É a mesma. que a Só sua. que voltou, é a mesma hein? percepção. Só Cadê que o Kim? só Deixa que o Kim falar. Então, a percepção é a mesma que a sua, Emílio. Não é, não. Só que não é sim. Só que o que eu tô querendo dizer é que ele não quer ser o cara da direita, ele quer continuar sendo o Centrão. Você concorda comigo ou não, Bigode? Da tela. Eu não sei se o Valdemar ele quer continuar Você sendo falou, o cara Morgado. do Centrão. Eu não sei. O que eu tenho certeza é que o Valdemar quer ver o partido dele bem grande, cheio de deputado e com um gordo fundo partidário. É isso aí. Daí, com certeza, ele, como todos os outros líderes do Centrão, querem. O que eu vejo assim é o seguinte: eu não acho que o Centrão sempre vence. Sempre é uma palavra muito forte, né? Tem um dia que tipo relógio parado. Pelo menos 2 vezes no dia tem que dar certo. Se você parar para ver a própria direita, você vê o próprio caso do Salles. O Salles conseguiu assumir a relatoria da CPI do MST. Pô, isso foi uma vitória. Não tem como negar. Se o PL não fosse um partido do tamanho que é, será que teria força para emplacar alguns movimentos, né? Algumas, sei lá, próprias CPIs aí, como foi a CPMI do dia 8, o André Fernandes ficou lá batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla. Então, eu vejo o seguinte, as coisas não são tão simples. Em 2019, a gente viu algo relativamente similar, onde teve aquela confusão no PSL com o Bivar, e aí o Bivar na época, né, isso aí realmente é bem centrão, deu uma rasteira na galera, tirou as atribuições, suspendeu os deputados, e eles não podiam participar de comissão, disso, daquilo outro, tirou o cargo de liderança. E no presente momento, se a gente olhar, ainda assim, nos trancos e barrancos, a cidade de São Paulo, eu acho que pode ter sido uma derrota. Não vou bater o martelo sobre isso. Mas se você olha até ao redor do Brasil, você pega, por exemplo, o Gustavo Gaia. Estava até com o Salles aí no programa do Pilhado. O Gaia está lá tocando o barco, está à frente do PL, lá na região de Goiânia. Então, é uma posição, conseguiu marcar espaço. Se a direita, assim, o PL já existia, Bolsonaro foi para lá. Óbvio que o PL vai ter que ceder alguma coisa. E se você parar até para ver, cedeu. Algumas confusões que teve no ano passado, algumas queixas que a direita tinha, alguns questionamentos. Você vê que o PL até judicializou, levou a questão, comprou algumas brigas, que inclusive geraram consequências, todo mundo deve ter acompanhado. Agora eu não acho que a turma vai vencer todas. E eu acho outra coisa também. Quanto mais força política, assim, o político tem, né, um parlamentar tem, maior o poder de barganha dele. Uma coisa é Bolsonaro fazer um pedido, outra coisa é o cara que teve 10 mil votos fazer o mesmo pedido. Né? Voto é poder, não só voto, apoio, capacidade de articulação no Congresso, ter votos em torno de alguma coisa. Então eu acho que tem uma evolução se você parar, observar ao longo do tempo. Não acho que o Valdemar vai se tornar um conservador nos próximos anos, o PL se tornar um super partido de direita. Acho que vai ter uma mudança paulatina, devagar, mas depende também, às vezes, um pouco de parcimônia. Entender que não vai ganhar todas. Talvez essa do Salles seja uma que iremos perder. Tem que observar aí como é que serão os próximos meses. É isso aí. E o que aconteceu com o Bivar lá. O Bivar também que mandava na bagaça. Mas é. É lógico. É lógico. Que nem aqui quem manda. Você. A engenharia. Lógico que manda. Você acha que se eu mandasse, você ia ficar me dando coice assim, em rede nacional? Se eu realmente mandasse. É verdade, então. A caneta. Ia lá ver esse aqui dando coice. Da coice, o hipopótamo me batendo aqui, me humilhando em rede nacional. Ai, Imagina. Agora vai ficar com mimimi. Se mandasse. Deixa eu agradecer. Deixa eu falar sério agora, se você me permitir. Eu gostaria de falar sério. O Kim tem um negócio muito legal que eu queria colocar aí nas redes para você poder acompanhar, que é o Atlas que ele tem. Tudo que ele está falando é baseado na pesquisa. Ele faz uma pesquisa muito bacana que sai todo mês, que é no kimpaim.com, que é um atlas brasileiro, onde todas essas notícias, ele faz registro de tudo que acontece, de Twitter, de rede social. É tudo compiladinho, ele separa tudo, fica bonitinho para você poder acompanhar. Tudo que aconteceu no mês passado, você tem esse mês e tem uma bela de um registro, um registro do que acontece no Brasil. Do Brasil Ô Kim, obrigado pelo papo, hein?
Eu que agradeço. Obrigado. Nas redes sociais você tem aí kimpaim.com e é lá que você tem todo o caminho no Insta e no Twitter. E não fica brigando aí com o Chico Linguiça. Com os linguiças aí. Linguiça né? É isso aí. A gente tem que revidar. Boa. É isso aí. Um abração. Diretamente da Austrália, Kim Paim conversou com a gente. Zuzi, vamos lá? Não param, podemos